5, 4, 3, 2, 1. Amigo, estou aqui. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Se a fase é ruim e tantos problemas que não tem fim. E quem pediu a música de hoje foi Larissa Brito Cruz. Tá aí, Larissa, a música que você pediu. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus também. Aí! E você pode fazer como ela. Entrou aqui, ó, no nosso canal, se inscreveu e pediu a sua música. E hoje estamos comemorando a incrível marca de 16.207 visualizações. Então, bata expressivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de História, nesse dia 23 de novembro de 2020, eu convido vocês a passearem comigo pela história da Segunda Guerra Mundial, seus antecedentes e o seu final, onde alguns historiadores classificam como uma guerra continuada da primeira, e por isso, uma guerra só. Mas nós não podemos falar em Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945, sem falar sobre os antecedentes, ou seja, sem conhecer o momento de tensão em que algumas regiões do mundo, principalmente na Europa e na Ásia, estavam passando desde 1936, quando, entre outras, surgiu uma aliança entre as chamadas potências do eixo, ou eixo Roma, Berlim, Tóquio, que foi uma aliança entre os três principais países que expressavam o totalitarismo nacionalista, com pretensões expansionistas nessa época: Alemanha, Itália e Japão, que firmaram um pacto contra a União Soviética em 1936, assinado inicialmente por Japão e Alemanha, e depois Itália. Esse pacto ficou marcado na história como Pacto Anti-Comintern e tinha o objetivo de traçar zonas de influência político-militar entre as duas principais saídas estratégicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De um lado, a fronteira com a Europa Ocidental e do outro, a região da Manchúria, na Ásia, que era disputada pela Rússia e pelo Japão. Outro momento tenso, também em 1936, foi a Guerra Civil Espanhola, onde a Alemanha nazista demonstrou ao mundo todo o seu poderio militar, estando do lado das forças fascistas de Francisco Franco, um general espanhol que ficou muito famoso por ter sido o ditador da Espanha entre 1936 e 1975. Bom, a Alemanha bombardeou a cidade de Guernica, e por falar em Guernica, esse seria o título de uma obra do pintor espanhol e cubista Pablo Picasso, onde ele retrata esse bombardeio e é reconhecido como uma das obras mais emblemáticas do Picasso e foi produzida em 1937. Bom, entre 1936 e 1939, essa guerra foi motivada pela disputa do poder espanhol entre dois grupos, os republicanos, que estavam alinhados com a esquerda política, e o socialismo, e os nacionalistas estavam alinhados com a direita e o nazifascismo, no que é considerado pelos historiadores como um sinal da Segunda Guerra Mundial, por colocar diretamente as forças que protagonizaram essa grande guerra, uma de cada lado. Bom, a direita espanhola, ou Movimento Nacional, era liderada e recebia apoio do regime fascista, aliada e recebia apoio do regime fascista da Itália e do regime nazista da Alemanha. A esquerda, ou a Frente Popular, recebia apoio do regime soviético, que era liderado por Stalin. Mas a esquerda percebeu que o Stalin não era nem de esquerda e nem socialista, muito menos comunista. Então, Stalin
começou a neutralizar a atuação dos grupos de esquerda, os chamados anarquistas, por exemplo, onde o escritor britânico George Orwell participou ao lado da esquerda e registrou sua participação no livro Lutando na Espanha. Em 1º de abril de 1939, após 3 anos, o general Franco vence a Frente Popular, iniciando a ditadura do regime franquista, que vai durar até a sua morte, até 1975. Mas, ainda em 1938, a Alemanha anexou a Áustria e depois a Tchecoslováquia, alegando o pangermanismo, que é a ideologia e o movimento que visava agrupar em um único Estado todos os povos de origem germânica, formando aí um grande império, um Reich, já que, no passado, eram parte do antigo Império Alemão e possuíam um grande contingente de povos germânicos. Sendo assim, os austríacos aceitaram a derrota, mas os tchecos não. Naquele momento, os países da chamada Liga das Nações, que era uma organização internacional formada pelos 4 países vencedores lá da Primeira Guerra Mundial, ou daquela guerra anterior, que isso aí foi criado em 1919. Essa liga servia como um lugar em que os países resolveriam as disputas por meio de negociações, em vez de combates. E eles tentaram contornar essa situação, até pelo fato de, naquele momento, não terem um exército preparado e nem à altura do alemão. Então, surgiram algumas propostas na Conferência de Berlim, assinando, então, um acordo que delimitava as regiões que foram anexadas e exigia que a Alemanha consultasse a Liga das Nações antes de qualquer movimento. Mas, em 1939, a Alemanha continuou com a sua ideia de expansionismo e já se preparando para uma guerra contra a França e a Inglaterra e, ao mesmo tempo, invadiu a Polônia, que pode ser considerado aí como estopim para a Segunda Guerra Mundial, ou a consolidação da Segunda Guerra Mundial, como queira, onde a Alemanha utilizou uma tática chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Nesse momento, ela aniquilou, e com rapidez, a resistência polonesa e criou um pacto de não agressão mútua com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o chamado Pacto Germano-Soviético, que previa, caso tivesse uma guerra contra a França e a Inglaterra, e então a Inglaterra e a França sairiam, ou melhor, caso tivesse, então, uma guerra contra a França e a Inglaterra. E então a Inglaterra e a França saíram em defesa da Polônia e declarou guerra à Alemanha. Em 1941, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrou também na guerra, por ter sido invadida pelo exército alemão, e os Estados Unidos fazendo empréstimos à Europa e contra os alemães, entraram de fato na guerra após o ataque aéreo do Japão na base naval de Pearl Harbor. Então, a guerra estava desenhada entre o eixo e os aliados, onde basicamente Alemanha, Itália e Japão lutaram contra a França e Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos e o nosso amado Brasil, entre outros, que após vários confrontos, essa guerra deu sinais de que estava no fim com a rendição da Itália no ano de 1943. E no dia 25 de abril de 1945, o exército russo cercou a capital alemã, Berlim, onde os nazistas fanáticos resistiram bravamente contra os aliados. Mas o exército russo era quase 3 vezes maior do que o exército alemão. A guerra provocada pela Alemanha já custara a vida de quase 55 milhões de pessoas e a Europa estava arrasada. Mas, apesar da vitória sobre os alemães, a guerra no Pacífico ainda continuou por mais 2 meses. Os aliados já haviam literalmente virado o conflito contra o Japão em seu favor, desde as batalhas do Mar do Coral de Midway em 1942 e também em fevereiro de 1945. Aí os Estados Unidos passaram a avançar sobre o território japonês, conquistaram aí a ilha de Iwo Jima, e a resistência japonesa se dava principalmente com a utilização dos chamados kamikazes, que eram pilotos que utilizavam de forma suicida seus aviões abarrotados de bombas contra os navios da Marinha dos Estados Unidos, e após o imperador japonês Hirohito recusar a rendição que foi proposta pelos Estados Unidos, a decisão tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, foi utilizar uma bomba atômica para evitar a invasão ao Japão, o que causaria, segundo ele, a morte de 1 milhão de pessoas. Então,
Em 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29, apelidado de Enola Gay, despejou uma bomba de urânio, ironicamente chamada de Little Boy, sobre a cidade de Hiroshima, que explodiu a 570 metros do solo, formando uma gigantesca bola de fogo com uma temperatura de 300 mil graus Celsius. Isso gerou uma nuvem de fumaça em forma de cogumelo, que a gente vê onde a gente vê filmes, vê até mesmo em filmagens do passado. E essa bola, esse cogumelo, ele alcançou mais de 18 quilômetros de altura. Algumas estimativas indicam que mais de 140 mil pessoas morreram ali. 3 dias depois, foi sobre a cidade de Nagasaki, outro bombardeiro B-29, o Boxcar. Ele despejou a Fat Man, uma bomba de plutônio mais forte do que havia explodido sobre Hiroshima. A topografia de Nagasaki, localizada entre as montanhas, impediu uma maior irradiação dos efeitos da bomba, mas aproximadamente 40 mil pessoas morreram ali. Além dessas mortes em decorrência da ação direta dessas duas bombas, dezenas de milhares morreram depois por conta da radiação. No dia 2 de setembro de 1945, o imperador japonês Hirohito assinou a rendição do país, Japão. No saldo de mortes realizados pelo presidente dos Estados Unidos, a utilização da bomba atômica pode ter sido lucrativa, mas o que fica para a população japonesa em particular e a mundial em geral era o terror frente a esse novo instrumento militar, porque após a Segunda Guerra Mundial chegar ao seu fim, entre julho e agosto de 1945, os aliados se encontraram no castelo de Potsdam, uma região vizinha a Berlim. Nesse encontro, ficou decidida a fragmentação administrativa da Alemanha em 4 áreas, que seriam comandadas por França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. E foi aí que começou uma disputa pela superioridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética, com sistemas econômicos e políticos diferentes, que foi responsável por polarizar o mundo em 2 grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e outro ao comunismo. Em 1947, estava começando então a Guerra Fria, onde o mundo sofria a ameaça de uma guerra nuclear a qualquer momento e com potência suficiente para explodir o planeta inteiro. Mas isso já é assunto para uma outra videoaula. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena. Eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Fiquem bem e até a próxima.